Boa noite a todos. É com muita alegria que damos início às atividades do 6º Simpósio Regional Direito e Cinema em Debate, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UEMP, Campus Jacarezinho, com o patrocínio de Projures Estudos Jurídicos. O evento ainda conta com o apoio institucional do Grupo de Pesquisa Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Convido a todos para observarmos 1 minuto de silêncio em homenagem a Osmar Belo Alves, pai do professor Fernando Brito, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, que faleceu na noite passada. Deixamos aqui a nossa solidariedade ao nosso querido amigo e professor, nossa homenagem e respeito a esse momento tão doloroso. As informações sobre publicações, certificados e qualquer outra pertinente ao evento serão publicadas em nosso site e na nossa página do Instagram. Não deixe de nos seguir. Ainda mais um recado. Durante todo o evento, tivemos uma caixa de doação de livros destinada ao Sense de Santo Antônio da Platina, a mesma instituição que nos abrilhantou com a exposição de obras no saguão da faculdade. Contudo, hoje percebemos a falta de alguns livros que estavam na caixa que estava localizada no saguão da faculdade. Um lugar movimentado e com câmeras. Para evitar qualquer constrangimento e porque acreditamos que tenha ocorrido algum mal-entendido, caso alguém não sabia do intuito da doação ou achou que era algum ponto de troca de livros ou algo parecido, pedimos a gentileza da devolução dos livros. Assim, poderemos destinar os livros para quem era de início. A coordenação agradece. Pessoal, dando continuidade às atividades da noite de encerramento do 6º DIRCIM, passarei a leitura do currículo do nosso palestrante da noite, o professor Luciano Santoro. O professor Luciano é doutor em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, advogado criminalista, professor universitário, membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, conselheiro da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e conselheiro da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra para ele, também gostaria de registrar a presença do professor Luiz Fernando Kasmerzak, diretor de centro, aqui com a gente. Então, passo a palavra agora para o professor Luciano, que vai falar com a gente hoje sobre a palestra Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Boa noite a todos. Me ouvem bem aí no fundo? Bacana, pessoal. Deixa eu fazer só alguns cumprimentos iniciais. Comentar. Fui aqui chamado porque eu sou amigo do Luiz Fernando há muito tempo já. Fizemos doutorado juntos. É uma honra, uma satisfação enorme tê-lo como amigo, poder compartilhar diversos assuntos cotidianamente. E aprendi muito a vida inteira com o amigo Luiz Fernando. Te desejo uns votos de muito sucesso na nova empreitada. Sei que os desafios serão imensos, que a paixão pelo magistério não te abandone com as coisas administrativas, meio chatas. Sabe que chega em julho na faculdade, eu bloqueio a minha universidade que eu dou aula.
eu bloqueio o celular deles para eles não me ligarem, porque essas coisas administrativas não fazem parte da minha... Eu gosto de estar aqui, né? Me chamou para dar aula em qualquer lugar, eu vou, porque é o que eu mais gosto de fazer da minha vida. E te desejo muita sorte, Luiz Fernando. Parabéns mesmo, muita sorte, e que tenha muitas realizações na gestão do centro. Queria agradecer o professor Bernardi. Professor Renato, muitíssimo obrigado. Agradeço também o Bombom. Agora eu descobri por que é patrono de todas as turmas. Se eu preciso adotar isso, se me permitir, eu vou copiar essa gentileza e ver se eu recebo alguma turma no meu nome lá na minha universidade também. Mas muitíssimo obrigado. O projeto é sensacional, é muito legal. E não menos importante, queria dar uma boa noite a todos vocês. E pelo contrário, as razões de nós estarmos aqui numa quarta-feira à noite, 8h30 da noite, por causa de vocês. Mês de agosto é o mês que vem um monte de atividades, diversas atividades jurídicas, porque tradicionalmente são aquelas atividades ligadas à advocacia. É o mês do advogado, da profissão mais bela do direito. Que me perdoem os promotores, os juízes, os delegados, mas nada como ser advogado, pessoal. Nada como você um dia estar no inquérito policial numa delegacia, no dia seguinte tá ali sustentando no Supremo Tribunal Federal, tá permeando diversas áreas do direito. Então, aqueles que ainda têm um sonho de ir para a promotoria, ficar com o coração duro, ter uma pedra no lugar do coração, pensem bem, né? A advocacia, defender os pobres, os oprimidos. Tudo bem que meus clientes não são tão pobres assim, mas defender sempre os oprimidos é sempre a parte mais legal do direito penal. O que eu pensei para a gente conversar na aula de hoje, ou aqui, nesse bate-papo, é uma troca de experiências dentro de um evento de direito e cinema. Direito vocês têm sempre, doutrina vocês sabem sempre, vocês estudam cotidianamente, e eu tenho certeza que vocês não me chamaram aqui para falar de doutrina, vocês me chamaram aqui para eu explicar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei na Netflix, como é que eu fui parar em 189 países, como que você leva um caso para a Netflix, como é que você vai parar numa arte, e é uma das formas de arte, o documentário também, reproduzido nos 4 cantos do planeta, traduzido para não sei quantas línguas. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, a minha experiência e como que eu consegui chegar lá, como é que eu consegui alcançar aquilo lá. Era uma coisa que realmente queria, não vou negar para vocês. Eu estou sempre pensando no que fazer de diferente. Estou sempre pensando, quando eu atingo um objetivo, eu já estou pensando no próximo, assim por diante. Quando eu estava no banco da faculdade como vocês, meu sonho era estar no Fantástico. Sendo honesto, meu sonho era estar lá, num caso legal no Fantástico. Eu tinha esse sonho. Mas eu alcancei ele muito cedo. Tive a sorte, que talvez não seja tão sorte assim, porque você precisa estar preparado, porque não adianta a oportunidade de aparecer e você não ter condições de pegar. Então, acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar é que vocês têm que estar preparados o tempo inteiro. Estejam preparados. Você não sabe o dia de amanhã. Ainda mais se você resolver fazer a área mais legal do direito, que é ser um advogado. Você vai dormir uma noite tranquilo, no dia seguinte você está quase infartando com um caso novo e um caso bacana. E é isso que faz, é isso que motiva a gente. É isso que faz. Veja, obviamente, né, professor Renato, não estou falando de tributário, estou falando de penal, que é muito mais legal. Vocês não vieram aqui para a faculdade, sonharam em conseguir uma aposentadoria para alguém sendo advogado previdenciarista. Não existe isso. Ninguém entra numa faculdade de direito pensando, olha, eu vou conseguir aquela aposentadoria. Não, não é isso. Vocês, quando vieram parar aqui, vocês se imaginavam, sonhavam com a realização de justiça, assistiram diversos filmes,
Se imaginaram nos livros, você sendo aquele advogado. Não sei se vocês leram os livros do John Grisham, por exemplo. Se imaginaram você naquelas condições. Eu sim, eu fiz isso. Eu sempre imaginei estando nisso. Foi assim que eu entrei na área do direito. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser juiz. E ele acabou logo na primeira semana, quando eu entrei no escritório de advocacia criminal. Basicamente, eu entrei na faculdade, entrei no escritório de advocacia criminal, e é isso que eu faço desde então. Porque não tem como não se apaixonar pela advocacia criminal, se apaixonar efetivamente pela defesa dos direitos daquela pessoa em que todos estão apontando os dedos. Eu sei, né? Não é todo mundo, viu, Marco, que gosta de falar de crime. O Marco já deixou bem claro que ele não gosta de falar de crime. Mas na verdade o que eu gosto de falar e o que eu gosto de mostrar é que tudo tem dois lados. Absolutamente tudo. Nós temos outros pontos de vista. E normalmente aquilo que a gente vê retratado pela mídia, pela imprensa, é um lado da história. Um único dos lados. Dificilmente vocês veem ser retratado da mesma forma o lado da acusação ou o lado da defesa. E isso porque eu aprendi com o editor-chefe da Isto É. Ele sentou na minha mesa do escritório, batendo um papo comigo, se aproximando de mim. Depois eu fui perceber que era pura e simplesmente por interesse, e eu expulsei ele do escritório. Faz parte, pessoal, relacionamento é sempre assim. Ele olhou para mim e falou: olha, Luciano, aprenda uma coisa, a imprensa sempre escolhe um lado, sempre. Ela sempre escolhe um lado. Isso me marcou naquele dia. A princípio ele estava falando isso para mim porque ele queria dizer que ele escolheu o meu lado. Era nesse caso aqui da Elise, não era nem outro caso, era nesse caso aqui. Depois eu vi que não era nada disso, mas sempre se escolhe um lado. E o que eu sempre coloco, quando eu vou falar de relacionamento entre mídia e imprensa, que é um outro tema que eu falo bastante, é que não adianta a gente ficar reclamando. Ah, a mídia só divulga o que é ruim, a mídia não traz o que é positivo. E por isso, Marco, muitas vezes você chega em casa e fala: não quero mais esse negócio da mídia, porque é só um lado da história que é contado. Normalmente é um lado que é contado. Mas eu aprendi a não reclamar mais com isso. Eu aprendi que eu tenho que olhar e pensar o que eu estou fazendo para mudar isso. Você, amanhã, quando você estiver no meu lugar com alguns casos de repercussão, o que você fará para mudar essa realidade? Porque só criticar é muito fácil. Só cruzar o braço e falar: olha, a mídia só vai divulgar o que é ruim. Peraí, mas o que eu estou fazendo para modificar isso? O que eu, Luciano, estou fazendo para levar ao conhecimento das outras pessoas esta informação? E digo mais a vocês: em determinados casos, eu quero fazer isso? Eu quero convencer 230 milhões de pessoas? Ou no fim das contas, eu sou um advogado criminalista que adoro fazer júri, faço muito menos júris do que eu gostaria, mas por uma questão de tempo, porque eu sou um daqueles advogados que é muito artesanal, eu gosto de preparar. Só esse caso eu fiquei 45 dias só fazendo esse caso, eu não fazia mais nada, só fiz esse caso durante 45 dias. Preparei cada detalhe do processo, cada detalhe do julgamento, eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha rascunhado, eu tinha feito, porque esse sou eu. Eu vou ter um júri agora em outubro, que eu tenho cada detalhe dele já planejado. Quando eu saio daqui, vou pegar um avião amanhã, eu já estou pensando: olha, vou fazer isso, vou fazendo aquilo, estou sempre com um bloco de anotação do meu lado, anotando, pensando o que eu vou fazer. É o meu jeito de fazer. Não sei se é o certo, se é o errado, cada um tem o seu jeito. Este é o meu jeito, eu encontrei o meu estilo e é assim que eu atuo. E aí o que a gente tem que pensar é: no fim das contas, eu sou um advogado criminalista. E no fim das contas,
O que tem que preponderar no relacionamento entre mídia e advocacia é estratégia. São 4 pilares que eu explico para vocês desse relacionamento mídia e advocacia. São 4 pilares que eu trago sempre no meu relacionamento com a mídia. Quando eu estou conversando com o pessoal do Fantástico, estou conversando com o Domingo Espetacular, com o Jornal Nacional, eu tenho 4 pilares. Primeiro, eu estou sempre pensando na estratégia. Falar era importante naquele caso? Trazer o meu ponto de vista, eu preciso trazer neste momento. Não esqueçam, eu sou advogado criminalista. Em regra, eu estou do lado da defesa. Às vezes eu não quero falar, eu não quero adiantar, sabe por quê? Porque quando a gente vai pensar na estrutura nossa do processo penal, pelo menos a nossa aqui, o nosso processo penal brasileiro, tudo basicamente é delineado em favor da acusação. O Ministério Público tem a perícia do lado deles, tem todas as polícias, tem absolutamente tudo. Eu só tenho uma coisa: é o direito de falar por último. E se eu perco a única coisa que eu tenho, eu perco o elemento surpresa. Se eu perco o elemento surpresa, eu perco o processo. E Luciano, o que isso tem a ver com o documentário? Absolutamente tudo. Tem tudo a ver com o documentário. Porque até o documentário vocês conheciam um lado da história. Um lado que não era contado por mim. Com a grande responsabilidade minha. Eu não queria contar, vocês entendem? Eu não queria levar este lado da história. Eu não ia ganhar nada com isso. Mais do que isso. A minha cliente não ia ganhar nada com isso. Estrategicamente era ruim esta informação. Então a gente está sempre pensando em sentidos de estratégia. Porque às vezes a gente está lendo a mesma prova, mas nós temos pontos de vista diferentes. E aí nessa oficina que a gente teve agora antes, aqui da palestra, estava falando da cultura do cancelamento. E falando da indignação das pessoas. E eu acho que o grande problema nosso do cancelamento, assim como a gente teve na semana de arte moderna lá atrás, as pessoas têm muito medo do que é novo, de enfrentar a realidade do novo. Novos tempos. Aquilo que a gente fazia na escola na nossa época, na época dele, porque ele é bem mais velho que eu, que a gente fazia na escola na nossa época, hoje já não é mais tão permitido assim, já não dá mais. Minha filha tem 10 anos e tem 1,70 m. Ela é uma cabeça e meia maior que os gnomos da sala dela. Mas eu não posso falar que as crianças são os gnomos para ela, porque senão, vocês entendem? Utilizando a mesma expressão que a gente poderia utilizar na nossa época, hoje, ela não pode falar isso. Hoje, se as crianças viram para ela e chamam ela de girafa, e algumas chamam, a professora vai lá, fala que é bullying, bota todo mundo numa sala, fica meia hora explicando o que é bullying para as crianças. Novos tempos. Política do cancelamento tem tudo a ver com isso. É aquela grande questão das pessoas não apreciarem, não entenderem que nós temos que olhar os dois lados da história sempre. Não dá para ponderar e passar achando que é sempre um lado da história que vai prevalecer. Só que as pessoas ainda têm um pouco de reticência em fazer isso. Pode ser que modifique. Veja, o caso daquele diretor da Globo com uma atriz. Pelo menos em São Paulo, a repercussão que está tendo, não sei aqui no Paraná, acredito que seja a mesma, é de que, pode ser que a realidade não seja exatamente como estava sendo mostrada. Ele tem provas aqui. E aí o juiz de São Paulo teve que dar uma decisão, dizendo, olha, você pode sim apresentar essas provas. Você tem todo o interesse em apresentar essas provas. E se a vítima não quer que ele apresente essas provas, alguma coisa tem. Então vejam, sempre a gente tem que olhar os dois lados da história, mas sempre com uma forma estratégica que a defesa vai levar. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nossa grande questão foi estratégia, sempre. Segundo ponto, o interesse no relacionamento da mídia com a advocacia. Você faz por estratégia e interesse. Interesse, sempre tem um monte de interesse envolvido, gente. Um monte. Tem o teu interesse, o teu próprio. Eu, enquanto advogado, tenho um interesse ali. É legal.
É legal ser reconhecido. É legal estar com o meu nome no jornal. É bacana, você que não é. Falei para vocês, eu tinha um sonho de estar no Fantástico, dando entrevista, coisa e tal. Legal, queria. Mas esse, de todos os interesses, tem que ser o único que não deve ser relevante nessa situação. Esse é o menos importante. Isso tem que ser consequência de um bom trabalho seu, e não o fim do seu trabalho, que são coisas absolutamente distintas. Tem o interesse do jornalista. O jornalista quer que a matéria dele dê ibope. Ele quer que aquela matéria dele tenha uma repercussão. Ele quer trazer isso, faz parte. Tem o interesse da acusação. Quando as pessoas, por exemplo, num júri, saem da sociedade, elas que vão julgar. Eu não sei quem vão ser aquelas 7 pessoas que vão estar no júri amanhã. O promotor também tem esse interesse, já convencendo, porque quando a pessoa for para o júri, fica muito mais fácil o trabalho dele. E tem um dos interesses que é extremamente relevante, que é o interesse do acusado. E muitas vezes, o interesse da vítima. Estou com um caso em Belém do Pará, que me era importante levar os fatos para a mídia. E foi um caso tão legal, fugindo um pouquinho daqui, no sentido de atuação, e você pensar o seguinte, olha, pode ser necessário e ser interesse da vítima, estrategicamente, levar o fato para a imprensa. Basicamente, era um professor de karatê em Belém do Pará, do outro lado do país, que ele estava sendo acusado por 3 meninas de 12, 13 anos de ter estuprado as crianças, estupro de vulnerável, estuprado as crianças dentro da escola, um tradicional colégio católico de Belém do Pará. E era um professor que era o coordenador de esportes, porque era um cara muito querido ali na sociedade. E como regra, os pais das crianças, das outras crianças, não acreditavam que ele podia ter praticado essas condutas com aquelas 3. E se negavam a acreditar, porque se fez com as 3, talvez tivesse feito com as filhas deles também. E se ele era um professor de karatê, que ainda durante a pandemia ia na casa deles, podia ter feito isso dentro da própria casa. E veja, acredito que a gente tem alunos aqui, né, Fernando, de vários semestres. Estupro de vulnerável é um crime contra a dignidade sexual que basicamente não impõe nem violência, nem grave ameaça. É ter, pura e simplesmente, praticado o sujeito um ato libidinoso com as crianças. Nesse caso, ele não teve conjunção carnal com nenhuma dessas meninas. Mas ele colocava no colo, ele passava a mão na genitália, dava beijos nos seios, a mão na perna. Isso já é estupro. A gente tem um problema no Brasil que a idade sexual começa muito cedo, né? E eu, aliás, em época de eleição, já falei que eu voto em qualquer um que falar que vai aumentar o limite mínimo da idade sexual no Brasil para 25 anos. Eu tenho uma menina, né, uma filha de 10 anos. Para mim, qualquer um que falar, olha, vou aumentar a pena para 25 anos, o limite mínimo para 25 anos, eu voto nessa pessoa. A partir dos 14 anos, a criança poderia decidir ter ou não a relação sexual. Com um professor, não, porque daria assédio sexual, mas já poderia ter o consentimento. No caso, são menores de 14. E por que eu falo para vocês esse relacionamento com a imprensa? Porque ali foi importante. Quando a gente levou os fatos para a imprensa, e o sujeito foi preso, e está preso até hoje, faz 1 ano que ele está preso, ainda não teve a sentença, mas faz 1 ano que ele está preso. Quando a gente levou os fatos para a imprensa, inacreditavelmente, surgiram vítimas de mais de 15 anos, de outra cidade que lhe dava aula, que era em Marabá. Mulheres que foram, que hoje são médicas, são mulheres formadas, mulheres que já têm a sua vida, que foram para a internet, deram a sua cara, dizendo, eu não sabia naquela época que isso era estupro. E se utilizaram das redes sociais para mostrar a sua indignação, se utilizaram das redes sociais para falar, aconteceu comigo, lá atrás. E olha como foi importante. Porque a partir do momento em que eu trago esses relatos para o processo, porque não adianta ficar
fora do processo, que não está nos autos, não está no nosso mundo jurídico do processo, naquela busca daquela verdade processual. Quando eu trago essas meninas e mostro para a juíza, e a juíza começa a entender que, opa, peraí, essas três aqui, o que elas estão falando não é diferente do que as outras falaram lá atrás, há 15 anos atrás. Então veja, é sempre uma relação de interesse. E quando você está pela vítima, o seu interesse pode ser não falar. Tem momentos de falar e tem momentos de não falar. Tem momentos de você desviar o foco, de você tirar o interesse da mídia. Eu acabei de fazer isso num caso que eu estou. Eu falei, opa, peraí, o meu cliente é o atirador. Deu 3 tiros, acertou 2. A vítima é vítima. Só que ele deu 13 tiros e acertou 7. Mas o meu cliente é o atirador, até aí tudo bem. Mas depois ele ficou 5 minutos e 35 segundos sendo chutado a cara dele. 24 chutes. 8 chutes no tórax, 2 chutes na perna, e os bonzinhos, né, porque a mídia tinha eleito eles como os bonzinhos, foram lá e começaram a pular. Ô Marcos, você vai ter que ouvir essas coisas, eu sei que você não gosta de ouvir essas coisas, mas começaram a pular no tórax dele, 2 vezes, com o cara com um monte de tiro. Tem 2 só na face. E aí eu chamo o cara do Jornal Nacional e falo, ô queridão, você não vai divulgar? Não, mas a polícia não tinha me mostrado. O vídeo que eu assisti, você assistiu. Você vai divulgar? Vamos divulgar? Vamos colocar isso? Tem que colocar. E aí esfria o interesse, porque aí já não era mais uma briga entre uma polarização atual do país. Já não era mais isso. Não era mais essa polarização, era um outro sentido. Então vocês têm que pensar, estratégia e interesse sempre. Depois, lealdade. Sejam leais com todo mundo. Aquele cara da Isto É, ele nunca mais teve a possibilidade de entrar no meu escritório e de ter uma entrevista comigo. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Se o cara foi desleal num caso, ele é desleal no outro. Não tem como eu falar, olha, neste caso, esse sujeito está sendo leal. Nesse aqui, não. É a mesma coisa. Se uma empresa corrompe uma empresa pública, uma empresa privada vai lá e dá dinheiro para uma diretoria de uma empresa pública, ela vai fazer na outra também. Ou você acha que eles mudam a cara? Aqui eu sou corrupto. Aqui não. Não existe isso, pessoal. Pelo menos é a realidade que eu vejo, a experiência que eu tenho dos meus clientes, que são sempre os oprimidos, mas não tão pobres assim. É uma coisa só. 4º ponto, proteção. Chegou perto de você com aquela câmera, com o microfone, o jornalista chegou para conversar com você, ainda mais hoje. Em 97 eu aprendi, professor Renato Bernardi, quando eu entrei no escritório de advocacia criminal, a primeira coisa que o advogado criminalista, que é um dos mais antigos de São Paulo, olhou para mim e falou, ó, telefone serve para marcar encontro no lugar errado, você entendeu? Sua primeira lição no escritório de advocacia. Não, a segunda, porque a primeira era um trote que eles faziam, eles iam pegar um trem, andar 2 horas de trem para copiar o processo na mão. Eu devia ter desconfiado quando o cartorário chegou e me deu o processo rindo, que aquilo lá não era certo, entendeu? Eu devia ter desconfiado. Eu cheguei em casa, todo contente lá, e eles queriam ver se eu aguentava o tranco do que precisasse. A segunda lição foi, telefone serve para marcar encontro no lugar errado. E eu, moleque ainda, 17 anos, não tinha entendido nada. Falei, ué, não estou entendendo. Aí ele olhou para mim, tinha um cara de paletó chegando ali com uma malinha na mão. Na época, a maioria de vocês não era nem nascido, mas eram uns tijolão que a gente usava, uns telefones gigantescos, você tinha que trocar a bateria o tempo inteiro.